Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Hoje é dia de irmos à Santa Missa. Não vamos deixar de participar do sacrifício do Senhor. E vamos dizer como o salmista. Hoje, o Salmo 125, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Então, entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. E é verdade, meus irmãos. O Senhor fez maravilhas na nossa vida. A grande maravilha que Deus fez na nossa vida foi enviar o seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz e dar a vida por nós e abrir as portas do céu. Porque nós estávamos caminhando para o inferno. E Deus, no seu infinito amor, querendo a nossa salvação, nos deu a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ir na missa ao domingo é justamente para isso, é para nós comemorarmos, é para nós vivermos esse dia. Meus irmãos, não é uma fantasia, o sacrifício da Santa Missa não é uma fantasia, não, é uma verdade. É a atualização daquele momento. Nós estamos naquele momento, quando nós participamos da Santa Missa, nós estamos no Calvário. E Jesus derramando o sangue pela nossa redenção. É o que fala hoje na carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 até o 6. Ele teve compaixão dos que estavam na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifício tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Assim é o sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote por excelência, ele assumiu os nossos pecados. Olha, ele não é pecador, porque Deus não peca, mas ele assume os nossos pecados. E assumindo os nossos pecados ali no Calvário, ele destruiu o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Isso é missa, meus irmãos. O sacrifício da missa é isso. O demônio, ele quer nos enganar, dizendo que ir para a missa não é tão importante. Meus irmãos, é importantíssimo
participar do sacrifício da missa. Por isso que o terceiro mandamento nos deixa muito claro que nós não podemos faltar à missa aos domingos. Você está entendendo? Nós não podemos faltar à missa aos domingos. E nas missas também, guardar, por isso que nós falamos guardar os domingos e festas. Por exemplo, dia de Corpus Christi, nós não podemos faltar à missa. A missa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que acontece no dia 12, nós não podemos faltar. Por isso que é feriado. E o feriado é justamente para que nós possamos participar da Santa Missa. A missa do Natal do Senhor, nós não podemos faltar. A missa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos faltar. Essa é a grande maravilha. O Senhor morreu e ressuscitou e nos deu a salvação. E aqui, na carta aos Hebreus, continua dizendo assim: ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Jesus é o sacerdote por excelência. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então eu, como sacerdote, fui tirado no meio do povo por um chamado que Jesus me fez. Isso é o seu pároco, é o seu bispo. Nós somos chamados para oferecer sacrifício. Esse sacrifício, meus irmãos, é a Santa Missa. E ali, neste sacrifício, nós oferecemos. Toda vez que eu vou celebrar a missa, eu estou oferecendo o sacrifício. Que sacrifício? De animais? Como acontece nessas religiões que tem por aí, oferecendo sacrifício de galinha e outras coisas. Não, o sacrifício que é oferecido é o próprio Deus. É nosso Senhor que estava lá no Calvário. É Ele que é oferecido naquele momento em que o pão e o vinho é colocado no altar. O sacerdote, ele faz aquele oferecimento ao Pai e depois vem o momento da consagração. O sacerdote impõe as mãos sobre as ofertas e ali acontece a transubstanciação. O pão já não é mais pão, é o corpo do Senhor. O vinho já não é mais vinho, é o sangue do Senhor. E naquele momento o sacrifício é oferecido ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós fomos constituídos para isso. O domingo é para que todos nós católicos estejamos lá para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É um só, é o único sacrifício que vai se perpetuando por todo o tempo até o dia que o Senhor voltar. Lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer que na noite em que Jesus foi entregue, ele pegou o pão e ofereceu, ele pegou o vinho e ofereceu. E disse: isto é meu corpo e isto é meu sangue, faça isto em memória de mim. Então o sacrifício do Senhor é oferecido pela nossa redenção, pela nossa salvação. Se um católico não participa do sacrifício da Santa Missa, está pecando mortalmente, ao ponto de que, se morrer nessa condição sem o arrependimento, não se salvará.
repito mais uma vez, né, abrindo o parêntese, sabendo que isso não incorre para um doente, que não pode ir na missa, aqueles que moram lá na roça também, isso não implica para eles, mas para você e eu, você que mora perto da igreja, e eu que sou padre, imagine chegar num domingo e eu não celebrar a missa, meus irmãos. Deixar de celebrar a missa porque eu vou para a praia, eu vou para um churrasco, sabe lá o quê? E talvez você a mesma coisa, não vou para a missa porque eu vou para um churrasco, eu vou para uma festa, eu vou para a praia. Sim, você pode ir para a praia, você pode ir para o churrasco, contanto que você participe do sacrifício da Santa Missa. Estou entendendo? É importantíssimo isso. Não podemos brincar. O seu pároco, eu, o seu bispo, pecador do jeito que nós somos, porque somos pecadores. Por isso a necessidade também da nossa confissão, e pecador, que você também é, a necessidade da confissão, para podermos participar bem do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós oferecemos o Senhor, nós oferecemos nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, para que através desse oferecimento o Pai receba o sacrifício do seu Filho e todos nós sejamos salvos. Vocês viram que no Evangelho está falando aqui de Bartimeu, que era cego, e ele pediu: Senhor, tem piedade de mim? E Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ver, é isso que eu quero enxergar. Talvez a sua cegueira não seja uma cegueira física, seja uma cegueira espiritual. E nessa cegueira espiritual inclui-se todos, tanto aqueles que não enxergam, como aqueles que não enxergam as coisas de Deus. Porque tem cegos que enxergam muito bem as coisas de Deus. E tem pessoas que não são cegas e elas se tornam cegas porque elas não enxergam as coisas de Deus. Então tem muita gente, meus irmãos, que não enxergaram ainda e não consegue ver a importância do sacrifício da Santa Missa. Para eles é algo assim, é um católico que diz: quando eu puder eu vou. Ele ainda não enxergou, ele ainda não conseguiu entender o valor do sacrifício da Santa Missa. Então, um conselho que eu te dou: estude o catecismo da igreja. Veja lá os 7 sacramentos e vai estudando e vendo que através dos sacramentos nós vamos nos santificando. E leia, estude o sacramento da Eucaristia. E nos mandamentos, veja o 3º mandamento, que fala justamente sobre a questão da missa, que nós não podemos faltar. Estude, medite, compreenda. E aí sabe o que é que vai acontecer? As escamas vão cair dos seus olhos. Sabe aquelas escamas que estavam sobre os olhos de Paulo? Claro, era uma metáfora ali para nós entender que ele não enxergava que os cristãos, os seguidores de Jesus, estavam no caminho certo e ele queria matar. E quando ele teve aquela experiência que viu o ressuscitado, aquela grande luz, ali diz que as escamas dos olhos caíram sobre ele e ele começou a enxergar. É isso que precisa acontecer em muitas pessoas, em muitos católicos que não compreenderam ainda. E para compreender é preciso estudar, é preciso meditar, é preciso rezar em cima disso para você compreender o valor da Santa Missa. Aqui eu me lembro que quando eu estava começando
assim, a participar da igreja com mais frequência através do grupo de oração. E aí um, um grande pregador, Fradão, isso aí é lá para os anos de 1985, 86, ele falou da importância da Santa Missa. E como eu estava começando a participar assim da igreja, achava que o mais importante era o grupo de oração. Mas naquele retiro, com o Fradão, quando ele falou sobre o valor da Santa Missa, o que era a Santa Missa, e ele disse que a missa era muito mais importante do que o grupo de oração ou qualquer outro tipo de oração. Não menosprezando as outras orações, porque, na verdade, as outras orações devem nos levar à Santa Missa. Aquilo ali caiu na minha inteligência. E eu que estava cego e não entendia isso, passei a enxergar. E a partir daquele momento, meus irmãos, eu participava de missas com frequência. Cheguei ao ponto de participar até de 4 missas por dia. Tamanha a importância do sentido que eu passei a ter em relação à missa, porque antes eu não tinha. Você está entendendo? E graças a Deus, Deus no futuro, depois ali, uns 6 meses depois, ele me chamou para ser padre. E hoje eu sou padre, graças a Deus, hoje eu posso celebrar a missa. Não existe coisa fundamental e melhor nesta vida do que celebrar a missa, celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Um sacerdote dizia que o mundo só não está pior porque tem missa que estão sendo celebradas. Então, naquele tempo, eu participava das missas com frequência. Se eu viajava para algum lugar, eu já procurava saber os horários de missa, onde é que tinha igreja, para eu participar da missa. E hoje, graças a Deus, celebro a missa todos os dias. E é importante isso para mim, como é importante para você. Você está entendendo? E ali, como eu estava dizendo antes, eu comecei a entender o valor da Santa Missa. Mas antes eu estava cego. Será que não chegou a hora de você que não entende o valor da missa, você possa dizer como o cego Bartimeu: Jesus, tem piedade de mim. Eu não consigo entender o valor da missa, eu não consigo entender porque que tem pessoas que já entenderam e costumam ir à missa todos os dias e não falham. E para mim que vou no domingo e ainda vou forçado, eu quero enxergar, eu quero entender o valor da Santa Missa. Senhor, tira esta cegueira de mim. E Jesus vai dizer: o que é que você quer? Eu quero. Fala para Jesus: Jesus, eu quero entender o valor da Santa Missa. E você acha que você pedindo, o Senhor não vai te conceder? A missa é um mistério, meus irmãos. Quanto mais nós nos aprofundamos no sacrifício da Santa Missa, no entendimento do valor da missa, do que ela faz na nossa vida, do bem que ela é para a humanidade, quanto mais nós entendemos, mais nós vamos entendendo cada vez mais. E não podemos brincar. Peça isso. Fale como o cego Bartimeu: mestre, que eu veja, que eu entenda o valor da Santa Missa, porque eu vejo meu pai, vejo minha mãe indo e eles dão um valor tão grande, por que eu não estou dando? Ou o contrário, eu vejo meu filho indo e dando valor, vejo minha filha indo e eu não entendo ainda. Para mim as coisas do mundo ainda são mais importantes. Eu vou na missa quando apenas para um ato social, quando tem um casamento ou a morte de alguém, mas eu não quero ir para a missa para um ato social, eu quero ir participar da missa porque eu entendi o que é o sacrifício da Santa Missa.
que Deus te conceda. E conceda a mim também, que sou sacerdote, de aprofundar e de entrar cada vez mais nesse mistério, porque maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria, e a grande maravilha foi essa: o Senhor morreu na cruz para nos salvar, e a missa é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, uma boa participação da Santa Missa para você.